Bom, pessoal, então oficialmente estamos começando a nossa disciplina 2 do semestre. Então a gente tem a disciplina chamada Melhoramento Animal 2. Bom, como aula de hoje, a gente vai ter a aula focada no melhoramento de suínos. Então vocês viram na primeira disciplina, que é uma disciplina mais teórica, então vocês viram os aspectos gerais sobre o melhoramento genético, seja genética quantitativa, a gente conversou bastante coisa sobre teorias, sem aplicação específica em algumas culturas, e agora a gente vai ver as culturas. Então, uma das culturas é o melhoramento de suínos. Então, no Brasil, a gente tem que ele se iniciou na década de 70, com estações de teste reprodutores de suínos e testes de granja. Hoje em dia, a gente já vê muita coisa em relação a testes moleculares. Então, aqui é só um exemplo do que a gente pode ter. A gente tem uma associação brasileira dos criadores de suínos e aí dessa associação a gente tem uma série de empresas que colaboram com essa parte de produção de suínos. Bom, a diferença entre esses dois locais é que, por exemplo, lá nos testes de granja, a gente vai ter mais focado do ganho de peso diário, que é do nascimento até mais ou menos na 22ª semana de idade. Então a gente vai ter mais o foco na parte de produção. É isso e com espessura de toucinho. Enquanto a gente vai ter lá no outro lado, que é as estações de teste reprodutores de suíno, a gente vai ter a mesma coisa, ganho de peso diário, mas a gente ainda vai ter conversão alimentar e espessura de toucinho. Então o melhoramento de suíno, ele está mais focado não em locais específicos, e ela é diferente das outras que a gente vai ver de bovinos, leiteiros, de caprinos, de ovinos. Ele é mais focado em relação a empresas. Então você vai comprar um pacote tecnológico de empresas. E aí essa empresa vai ter toda a sua descrição do genótipo que eles estão fornecendo. Então, só para vocês terem uma ideia da mudança de suínos, quando se começou a fazer essa seleção até os dias de hoje. Então já se tem vários experimentos, seja com aminoácidos específicos, então já tem vários testes de aminoácidos específicos, como lisina, e aí a lisina tendo um consumo à vontade, consumo restrito. A gente vai ter também as concentrações de alto, normal e médio. E aí a gente tem que essa parte alimentar, dentro do sistema de produção, vocês já vão ver em outras disciplinas que ela está entre 70% e 80% dos custos de produção em relação ao sistema de suínos. Outra coisa que a gente vem vendo desde a década de 70 até os dias de hoje é que a idade do primeiro parto desses animais, ela vem caindo ao longo do tempo, ou seja, os animais vão ficando mais precoces. As espessuras de toucinho também ela vem diminuindo. Então a gente tinha lá na década de 70 um animal mais com a capa de gordura muito maior, porque o sistema, o mercado consumia aquilo. Então quem demanda para onde vai o melhoramento genético, a gente já conversou sempre, é o mercado. E o mercado hoje, o que ele quer é uma carne mais magra, é um animal mais magro. Então a espessura de toucinho ela é muito menor do que quando a gente tinha lá no início do melhoramento genético aqui no Brasil. Então o que a gente pode ver ao longo do tempo é a idade, então o valor genético, aquilo que a gente viu lá na primeira disciplina, então a gente tem aqui o valor genético dos animais para a idade aos 90 quilos, ele vem decrescendo ao longo do tempo, desde a década de 90, nos anos 95 até hoje aqui, que a gente vai ter aqui em 2004, então a gente pode sim atualizar isso, mas a ideia é em relação à tendência, não precisa se apegar à idade em si, e sim a tendência, ela vem sim reduzindo porque os animais vão ficando mais precoces. Então, no caso dessa característica, o valor genético ele vem diminuindo. Então, o valor genético vem diminuindo porque a gente quer reduzir a idade. E a mesma coisa acontece com a espessura de toucinho. Como a gente quer reduzir essa espessura de toucinho, o que acontece, a tendência ao longo dos anos é que ela vem decrescendo. Em relação à qualidade da carne, quais são os aspectos objetivos? O que a gente vai mensurar nessa carne para poder ver essas características de carcaça? Então a gente vai medir pH, capacidade de retenção de água, gordura intramuscular e em relação aos aspectos subjetivos, a gente olha muita coisa em relação à cor, à maciez, à suculência, à aparência, resistência à mastigação, sabor, aroma. Então esses são os aspectos que vão fazer o consumidor final ter uma maior atratividade para aquele produto ou não.
Então, isso tudo é levado em consideração na hora da escolha da qualidade da carcaça. Então, a evolução desses animais, lá no início a gente tinha esses animais do tipo banha. Então, as condições de desenvolvimento dos animais eram uma coisa mais precária, a alimentação também não era algo em relação ao balanceamento, não era levado em consideração. O comportamento dos animais já eram os animais mais parados, eram animais mais barrigudos, então se tinha nesse porco tipo banha, que a gente fala porco tipo banha, é que ele tinha uma quantidade de gordura muito acumulada no abdômen dele. Então ele era um animal pesado, mas o rendimento de carcaça não era muito alto, porque o peso dele, a massa dele, a quantidade de gordura, ela estava mais concentrada na sua barriga, então era um animal mais barrigudo. E aí o que a gente tem hoje já é um animal já do tipo carne, então é um animal muito mais musculoso em relação ao outro. Então a quantidade de massa, o peso desse animal está concentrado não mais na sua barriga, e sim na sua musculatura. Então, os fatores que levaram em consideração isso era, primeiro, a gente tem um mercado forçando esse consumo, esperando um animal com a musculatura mais desenvolvida. A gente tem também o desenvolvimento das tecnologias em relação à produção de ração. E aí, em contrapartida, também nós temos, não é nem em contrapartida, é associado a isso, é a seleção forçada desses animais, buscando sempre animais mais musculosos. Então, a evolução desses animais foi de animais que lá no início eram animais mais barrigudos, onde ele tinha uma quantidade de gordura. Hoje, eles são os animais que têm pelo menos 35 menos de gordura do que lá na origem, quando a gente tinha o início da seleção. Então, no início lá desse último século que a gente viu, lá do século XX, a gente tinha um animal mais curto, pernas reduzidas, gordura era excessiva. E aí a gente foi vendo com a evolução desses animais, animal tipo médio, misto, um comprimento médio. E aí lá na década de 30 a gente já tinha um animal tipo bacon, um animal comprido, grande, arqueado, dorso lombar, pernas altas, pouca gordura e muita carne. Então a gente vai vendo isso ao longo do tempo, imagina que em relação à gordura, lá na década de 60, a gente tinha um animal com 34, mais ou menos 34 gramas, ou 34%, né? 34 a cada 100 gramas de carne. Até a gente chegar lá na década de 90, que a gente hoje, não hoje, né, a gente tem essa tendência, mas se manteve um pouco decaindo, que era em relação à porcentagem de gordura já era muito menor. Então a gente saiu de 34 para 6. O número de calorias saiu de 400 para 187, então a gente tem menos do que a metade disso. Então isso a gente vai vendo esse decréscimo desses animais em relação à caloria, que as pessoas têm muita preocupação em termos de calorias por 100 gramas, a porcentagem, o teor de calorias. E aí, então, qual o objetivo que a gente tem do melhoramento genético de suínos, pensando no mercado de maneira geral? Então, a gente vai sempre pensar nos animais com maior potencial genético, com determinadas características, compatíveis sempre com o interesse do mercado. Então, o produtor, quando ele pensar, ele vai pensar em características de crescimento, eficiência alimentar. Aqui a gente tem essa parte de LEFA, que seria não vou me lembrar, mas depois eu vou explicar a vocês certinho, esse do LEFA. Quem vai processar esses animais, a gente tem a porcentagem de carcaça, o rendimento, a qualidade de carcaça. Então o produtor, quando for vender para o processador, ele vai selecionar esses animais na qualidade de carcaça e qualidade de carne. O consumidor final, ele já vai olhar aquela carne em relação à sua qualidade, na hora que ele tiver no prato final dele. Então todos esses compradores de animais, cada um deles vai ter a sua seleção em relação ao mercado, tanto do produtor, o processador e o consumidor final. Sempre eles vão estar pensando sempre no lucro deles. É a parte economicamente viável dessa produção de suínos. Então, relembrando os nossos conceitos lá da primeira, a gente vai ter que o fenótipo, ou seja, aquilo que a gente está visualizando, ele é o genótipo mais o ambiente e a interação genótipo-ambiente. Então, vocês já tiveram a primeira lá na avaliação, vocês explicaram isso, então vocês lembram disso, que é o que eu estou vendo, ele é a combinação da genética com o ambiente que esses animais estão. Então, para a gente ver um pouquinho dos ambientes, aqui eu deixei, isso é só um exemplo de índices produtivos, ou índice zootécnico de um sistema de produção, então é o número de porcas, número de partos por porco ar ano, os leitões nascidos por parto,
taxa de leitões natimortos. Então, são índices que vocês vão ver lá no sistema de produção para ver se eles estão adequados. Então, a gente tem recomendações para serem maiores e recomendações para serem menores. Por exemplo, a taxa de mortalidade na creche. A tendência é que a gente tenha menos que 3%. Acima disso, já é algo para se acender uma lâmpada e ter um alerta sobre aquilo. Bom, características que a gente tem em relação às matrizes ideais. Animais, resistência a doenças, temperamento dócil, boa qualidade de aprumos e de cascos, longevidade, alta prolificidade, menos variações de peso de leitões, mesmo em lentegadas grandes, e baixa mortalidade pré e pós-desmamas. Então, se vocês pensarem no aspecto prático, o que a gente pensa de uma matriz é que ela tem uma longevidade, que ela tem uma homogeneidade dos leitões sempre nascido com o mesmo, porque aí o meu sistema de produção fica todo homogêneo, a minha carcaça final fica toda homogênea. Na hora que eu for vender esses animais, a carcaça desses animais, todo o meu sistema está todo redondinho, então eu vou ter um preço final muito melhor. Então, pensando nos animais, quando a gente faz a seleção, sempre para o mercado. O animal tem que ser dócil, por quê? Porque no sistema de produção, que você tem vários animais, que você tem que lidar diretamente com os animais, se esses animais forem muito temperamentais, a gente vai ter um problema muito sério, porque a gente vai ter uma maior mortalidade dos animais, a gente vai ter uma maior variação de peso dos leitões, as leitegadas podem variar, então a mortalidade pode aumentar, a prolificidade pode reduzir. Então todas essas características, sempre características dos aspectos práticos mesmos. É pensando sempre no sistema de produção como um sistema todo e complexo. Bom, para animais de produção ideal, a gente vai ter, mais uma vez, resistência, exigindo, como consequência, menos o uso de antibióticos, vacinas, menos intervenção de veterinários, porque cada vez que você vai ter uma intervenção de um médico veterinário sobre o seu animal, você vai ter um gasto a mais com aquilo. Então, o seu sistema vai ser um gasto maior, no final, a sua carne, você vai ter uma margem menor. Porque na hora do mercado você tem toda uma concorrência, você vai ter que reduzir as suas margens se o seu concorrente ele não tem esse tipo de preocupação. Se o sistema dele está todo redondinho, ele vai vender o preço dele de mercado. E aí você, para manter a sua concorrência, você vai tendo que baixar as suas margens, porque senão o seu produto não vai ser vendido. Alta taxa de crescimento, então pensar sempre em animais mais precoces, maior ganhos diários e um maior rendimento de carcaça com qualidade de carne. Isso quer dizer que na hora de produto final seu vai ter um rendimento maior, lá no abatedouro eles vão também pagar melhor para a sua carcaça, senão você acaba perdendo o seu mercado. Bom, e a seleção? O que é a seleção? Essa seleção foi até questão de prova de vocês, então fica sempre na cabeça de vocês. Seleção é a escolha de animais que serão pais para a próxima geração. Qual é o objetivo da seleção? Ter um progresso genético, ou seja, sempre progredir em relação à qualidade dos animais. Pensar que o mercado vai sempre selecionar e aí você vai sempre buscar aquilo que o mercado quer. Então, o objetivo da seleção é sempre atender o mercado. Para quê? Para que você tenha um produto final que seja vendível. Não adianta vendável. Não adianta você produzir um animal ou produzir um produto que o mercado não vai consumir. Aquele produto vai ficar em lucro em relação, você vai acabar tendo prejuízo. Ganhos genéticos. Então, a gente tem uma variabilidade genética, ela é medida pela herdabilidade. Também foi questão de prova. Então, essa aula aqui é mais para revisar todos esses conceitos que a gente tem. Então, o que é herdabilidade? Representa a proporção da variação fenotípica que é devida à variância genética, causada pelos genes com efeito aditivo. Quanto maior a herdabilidade, a esperança que a gente tem é que eu tenha um maior ganho genético pela seleção. Isso quer dizer que eu vou ter uma menor intervenção do meio ambiente sobre a minha característica. E isso quer dizer que, num curto espaço de tempo, eu vou ver um maior progresso genético, ou seja, uma resposta mais elevada. Então, falamos de herdabilidade, agora diferencial de seleção. O que é o diferencial de seleção? Ele representa a diferença de desempenho entre os animais selecionados e a média do grupo dos animais testados em determinado período de tempo. Ou seja, a gente vai ter lá em relação aos nossos grupos contemporâneos, eu vou ter uns fatores que eu vou ter no meu sistema de produção e observar a diferença de média entre essas populações. Quando eu observar essa diferença entre médias da minha, ou seja, entre os meus animais selecionados e os animais originais, da onde eles tiraram para a gente fazer a seleção,
quanto maior o nosso diferencial de seleção, maior o nosso ganho genético. Então isso é excelente. Quanto maior o diferencial de seleção, ou seja, mais distante, quanto maior o progresso genético, maiores as médias dos meus animais selecionados, maior eu vou ver o ganho por seleção. Quanto menor o número de animais selecionados, sim, eu vou ter uma menor intensidade. Quanto maior o meu número de animais, maior a minha intensidade de seleção. E isso vai acontecer o quê? Quando eu pegar populações que eu tiver que selecionar todos os animais, na verdade não é seleção, eu vou pegar todo o grupo de animais que nasceu, ou seja, quanto menor o número de animais selecionados, menor por consequência a nossa intensidade de seleção. Então o nosso ganho genético ele vai ser o nosso diferencial de seleção multiplicado pela nossa herdabilidade. Então, a partir disso, a gente pode começar, é claro que a gente viu lá perto das nossas últimas aulas, se eu não me engano foi a nossa última aula, falar de índice de seleção. Então, isso aqui é um exemplo de índice de seleção, e esse índice de seleção que é o que faz diferencial em cada uma das empresas, cada uma delas tem o seu índice de seleção, porque ao invés de selecionar para várias características, então ele não vai olhar individualmente ganho de peso diário, ou ganho de peso médio, espessura de toucinho do animal, espessura de toucinho média. Ele não vai olhar individualmente cada um desses, selecionar por vetores de ganho genético para ganho de peso médio, espessura de toucinho do animal, espessura de toucinho médio. O que na verdade ele vai fazer é reunir todas as características que ele tem de interesse de selecionar e criar um índice. E aí esse índice vai ser resumido em um único valor para aquele animal, e aí a gente seleciona os animais em relação ao seu índice. E aí dentro do seu índice ele está levando em consideração várias características. Então esse aqui é um exemplo de índice. Então aqui esse índice ele vai ser calculado por 100 mais 0,30 do ganho de peso diário do animal, menos o ganho de peso médio da população que ele está, menos 40, que multiplica a espessura de toucinho do animal pela espessura menos a espessura de toucinho média da minha população. Ao final dessa conta, eu vou ter o meu índice de seleção para aquele animal. Então, os animais vão selecionados, ranqueados de acordo com o seu índice de seleção. Então, gente, isso aqui é um exemplo de índice de seleção. Como vai fazer o índice de seleção? Cada empresa tem a sua metodologia. É isso que faz o diferencial na hora de fazer as linhagens das empresas. Então, isso aqui é o principal delas. É o algoritmo que ela vai criar para poder fazer a sua seleção dos animais. Bom, voltando então ao nosso ganho genético. O nosso ganho genético, aqui na forma de equação, ele vai ser a herdabilidade multiplicado pelo nosso diferencial de seleção. Então, por consequência, a gente tem características reprodutivas, sendo o nosso ganho genético baixo, devido às nossas herdabilidades. O desempenho, as características de desempenho, elas têm um ganho genético já médio, e as de carcaça, elas vão ter já um ganho genético já elevado. Por quê? Por causa das herdabilidades. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, uma variação tamanho de leitegada e peso da leitegada, ela vai variar a herdabilidade entre 0,01 a 0,24. A área de louro de lombo, ela vai ter de 0,23 a 0,96. Então a gente vai ter para suínos, a gente vai ter, considerando a herdabilidade sendo baixa, de 0 a 0,20, média de 0,20 a 0,40 e acima de 0,40 já é uma herdabilidade alta. Então, gente, essa variação de que vai ser médio, baixa, média, alta, para a herdabilidade é algo que varia se é melhoramento vegetal, varia se é melhoramento animal, isso varia, isso aqui é só um dos exemplos. Em relação às herdabilidades, também foi só um resumo da literatura. Vocês podem sempre buscar a literatura mais nova para poder atualizar essas herdabilidades. E o que faz essa herdabilidade ser tão variável entre 0,01 a 0,24, por exemplo, tamanho e peso de leitegada? Como é uma herdabilidade que ela vai de mais ou menos baixa, bem baixa, até quase média, o ambiente interfere muito. Se o ambiente interfere muito, vocês vão lembrar lá da metodologia do BLAP ou das metodologias de cálculo da herdabilidade para poder calcular os nossos componentes de variância. Após o nosso componente de variância, a gente calcula a herdabilidade. Essas metodologias, elas levam em consideração o ambiente, ou seja, o fenótipo, elas são baseadas em fenótipo.
Se a gente tiver uma variação muito alta da característica fenotípica, por consequência, a nossa herdabilidade também vai ter uma variação muito alta. Então, por isso é muito importante ter o maior controle possível do ambiente para que você reduza ao máximo esse erro ambiental. Então, essa variação, por consequência do fenótipo, vai refletir lá na nossa herdabilidade. Então aqui tem outros exemplos, já agora colocando baixos, moderados a alto, moderados a altos e altos. Então aqui tem outra tabela de características com as suas herdabilidades. Então aqui é mais para vocês terem uma noção, podem achar coisas mais novas, mais antigas, mas aí está dentro da variação que é encontrada na literatura. Então aqui a gente tem um exemplo. O animal, a idade que ele tem, o peso, o ganho de peso ajustado, diário desse animal, a espessura de tocinho. E aqui já é usando aquele índice de seleção que a gente viu, a gente vai ter o resumo do valor do animal. Então na hora de a gente for fazer o nosso ganho genético, para poder calcular, tudo que a gente quiser calcular para poder fazer a seleção dos animais, nós vamos fazer em cima do índice de seleção. E aí ao final disso, a gente vai ter classificação por índice. Então, os animais dentro do índice, então aqui a gente tem do primeiro animal até o 10º animal baseado no índice. Não é baseado simplesmente no ganho de peso diário e nem na espessura de tocinho, e sim baseado no índice. Então, cada empresa vai ter o seu índice. E aí, na hora de selecionar os animais, que serão animais para a próxima geração, eles fazem baseado no índice. Então, a definição de seleção, vocês já viram, já me ouviram falar várias vezes. Escolha de indivíduos que serão usados como reprodutores, pais, para a próxima geração. Quando a gente pensa em relação à mãe, é um desempenho reprodutivo, a gente não leva tanto em consideração a importância de crescimento e carcaça. Por quê? A gente pensa em prolificidade, lembra dos slides anteriores? A gente pensa em prolificidade, pensa em características reprodutivas, longevidade desses animais. Quando a gente vai estar pensando na seleção para os machos, a gente já vai levar em consideração as características de crescimento, de carcaça. A intensidade de seleção vai sempre pensar para esses animais uma maior intensidade para poder sempre buscar um ganho genético. Por quê? Porque a gente vai refletir logo na próxima geração. Lembra das herdabilidades que a gente acabou de ver. Gente, se quiserem me interromper a qualquer momento, pode ficar tranquilo. Depois eu faço a edição, que vocês sabem, e aí na edição eu acabo tirando as perguntas, mas vocês podem ficar tranquilos e podem me interromper a qualquer momento. Bom, então, de acordo com o Lopes, 1998, a intensidade de seleção depende somente da proporção de indivíduos que serão selecionados para a reprodução. Então, em relação a machos e fêmeas, a gente tem uma intensidade de seleção diferenciada dentro do sistema. Então, a gente vai ter mais ou menos de 1 a 5% para machos e de 10 a 15% para fêmeas. Em relação à taxa de reposição anual, lá pensando no nosso rebanho núcleo, então a gente vai ver como é que é a estrutura do melhoramento de suínos, pensando lá na nossa fazenda que ela é núcleo, a gente vai ter de 100 a 20 a 200% dos animais, a taxa de reprodução anual, ou seja, a gente vai trocar de 1 a 2 vezes o número de machos por ano. Em relação a fêmeas, a gente vai trocar de 70% a 100% do lote de fêmeas por ano. Quando a gente vai para a parte de multiplicadores, já vamos diminuir os machos. Vai de 50% a 100% a taxa de reprodução. Fêmeas de 40% a 50% e para o comercial a gente já vai ter de 40% a 100% para machos e de 30% a 40% para fêmeas. Ou seja, sempre a rotatividade dos machos vai ser maior do que a das fêmeas. Então, como é que funciona a estrutura? A gente vai ter na produção de suínos as granjas núcleos, então lá dos tataravós, bisavós, lá na origem desses animais, numa pirâmide, né? Depois a gente vai ter as granjas multiplicadores, depois as granjas de produção para abate, unidade de abate, açougues, feiras, supermercados, pontos de venda e consumidores finais. Então essa é toda a cadeia que a gente tem do sistema de produção de suínos, a gente resume nesse slide. Então pensando desde o núcleo até o consumidor final. Então o processo de seleção que vai originar lá no núcleo, os tataravós, nos bisavós, a ideia de quais características, como que vai selecionar as características,
é para refletir lá no consumidor final. Se o consumidor final não fizer a compra desse produto, não adianta, a cadeia toda para de funcionar. Então, por isso, melhoramento genético é sempre focando no mercado. Então, a gente vai ter lá nas grandes multiplicadoras, lá nos núcleos, a gente vai ter as raças, linhagens puras, um tamanho adequado de plantel, a seleção e transferência de reprodutores. Já nas grandes de produções de leitão, a gente vai ter o ciclo completo, utilização de machos e fêmeas híbridos nos plantéis, que a gente vai sempre explorar o quê? A heterose e complementariedade, isso que vocês viram lá na outra disciplina. Buscando nessa parte de heterose e complementariedade, a gente vai buscar sempre os animais que vão expressar melhor as suas características e que o mercado final vai acabar comercializando aqueles produtos finais. Então, sempre focando nos frigoríficos e abatedores, nas qualidades de carcaça. Então, como é que funciona a nossa pirâmide, essa estrutura, o fluxo de animais? É a mesma ideia do anterior, só que agora pensando em relação ao número de animais, pensando agora numa pirâmide. Então, a gente tem um número de animais bem reduzido no núcleo, depois a gente vai para o multiplicador e depois os rebanhos comerciais, que aí depois do rebanho comercial, os animais são abatidos e aí que o consumidor final vai ter. Então, pensando agora na parte de cruzamentos e vantagens. Bom, a definição de cruzamento, para começar sobre cruzamento, é o acasalamento de duas ou mais raças adaptadas para a produção de carne, isso em relação ao suíno, né? Para a produção de carne, diferentes tipos biológicos que têm por objetivo melhorar a eficiência na produção de carne e deve ser entendido como cruzamento. Então, o que a gente vai explorar na ideia de cruzamento é sempre heterose ou vigor híbrido, aquele choque sanguíneo. Então, quando a gente faz o cruzamento, é sempre focando nessa parte de heterose ou vigor híbrido, né? Então, o que permite? Permite a obtenção de características desejáveis, como de carcaça, precocidade, aceleração, animais mais resistentes. Então, essa ideia que a gente vai fazer no cruzamento para que a gente tenha o mais rápido possível e aí o consumidor final, o mercado, vai receber na velocidade mais reduzida aquele produto que ele deseja. Então, o tipo de cruzamento vai depender do objetivo, então a gente vai falar de alguns. Tipo de cruzamento vai depender do sistema de produção, do tipo de produto requerido para o mercado. Então, pensando nisso, a gente já vai prever e planejar qual cruzamento que nós vamos utilizar. Então, pensando na heterose vigor híbrido, o que é a definição disso? É o termo usado lá no que a gente viu no melhoramento genético animal, é para caracterizar a superioridade dos mestiços, dos híbridos, em relação à média das raças puras, que lhe deram origem. Então, quando a gente fizer o cruzamento, o acasalamento desses animais, a gente vai sempre pensar a superioridade desses animais em relação à sua geração anterior. Então, isso vai ter como consequência um melhor ganho de peso, uma menor taxa de mortalidade, ou seja, animais mais resistentes, uma maior eficiência reprodutível, animais mais precoces. Então, isso tudo é sempre focando. A heterose vai ter como consequência esses fatores. Então, em termos de uns termos importantes que eu vou falar agora daqui para frente, então em relação às raças, às linhagens, linhagem fêmea ou linhagem materna, linhagem de macho, linhagem paterna, os mestiços, cruzados ou híbridos e também raças sintéticas. Quem são os sintéticos? Então, alguns exemplos de raça. Gente, não são várias raças. Então, alguns exemplos de raça e as linhagens que a gente pensa. Então, quando a gente está falando de Large White e Landrace, a gente está focando mais na parte materna. De Pietran e Duroc, mais na parte paterna. Por quê? Raças com melhor desempenho em relação às taxas de crescimento, conversão alimentar, a gente tem, por exemplo, o Duroc, o Hampshire, o Landrace, o Large White e Pietran. Então, são uns exemplos, mas isso é mais didático, gente. A gente está falando de sala de aula. Na prática, vocês vão comprar um pacote tecnológico em relação à empresa. Então, pode comprar AgroSeries, pode comprar Topics. Então, esses conjuntos tecnológicos, ou seja, o genótipo da empresa, a linhagem da empresa, dentro dela tem essa combinação dessas raças.
Então, quando a gente está focando na parte materna, sempre eu falei anterior, que a gente está pensando em Large White e Landrace, por quê? Porque são boas características reprodutivas, eles vão ter um bom tamanho e peso de leitegada. Essa uniformidade, esse tamanho de leitegada, a gente está pensando sempre em quem vai produzir em relação às mães. Então, as mães a gente foca, mas é da combinação de todas as raças, mas a gente está pensando, quando a gente imagina da mãe, a gente está pensando mais em Landrace e em Large White. E de boas características de carcaça, quantidade e qualidade de carcaça, Rapid Share, Duroc e Pietran. Então são só exemplos didáticos para vocês. Então quando vocês focarem em boa qualidade de carcaça, vocês focam nessas, imaginem logo essas 3 raças, um dos exemplos. Então quais são os critérios que a gente vai ter? Os critérios e objetivos na seleção usados para um programa na linhagem de machos. Então um critério, conformação, área de olho de lombo, então a gente pode fazer por ultrassonografia, tem outras tecnologias que a gente pode usar, mas quando a gente pensa nesses critérios, eu já estou focando no objetivo de quê? Porcentagem de carne de pernil e porcentagem de área de olho de lombo. Então pensa no critério e lá logo depois o objetivo desse critério. Em relação às fêmeas, penso no critério de tamanho de leitegada, peso de leitegada, desmama, número de tetas funcionais, com o objetivo de quê? Imaginar a produtividade na mãe e a habilidade materna. Se a mãe não tiver isso, esse objetivo de produtividade e habilidade materna, a gente, por consequência, o sistema de produção já vai estar falho. E o que a gente leva em consideração para linhagens fêmeas e macho, a gente imagina animais que têm um critério para taxa de crescimento, consumo de ração, espessura de tocinho, score de aprumos, pensando com o objetivo o quê? Idade ao abate, convenção alimentar, porcentagem de carne magra na carcaça, qualidade de aprumos. Então, pensa no critério e logo depois no objetivo de por que observar isso, pensando no outro lado. Então, à esquerda o critério, à direita o objetivo. Então, os aspectos exteriores das fêmeas, das leitoas, a gente está pensando sempre, mínimo 7 pares de tetas funcionais, não possuir tetas cegas ou invertidas, e bons aprumos. Por quê? Porque isso tem herdabilidade dessas características. Se tem herdabilidade, tem probabilidade para passar para a próxima geração. Se passar para a próxima geração essa deficiência, você vai estar sempre prolongando no seu sistema de produção as deficiências. Então, se acontecer em algum momento os animais com um critério menor do que se tem no sistema de produção, não selecione esses animais, porque senão você está jogando para a próxima geração animais com essas deficiências. E para o macho, mínimo de 6 pares de tetas funcionais, bons aprumos, não possuir defeitos como criptorquidismo, hermafrodismo, hérnias. Então esses defeitos estruturais morfológicos dos animais não pode ter. Por quê? Também tem herdabilidade para essas características. E ela pode passar. Criptorquidismo, algumas espécies de animais, a gente pode ter que o testículo dos machos não desce os dois. A gente só tem só desce um dos dois testículos ou nenhum testículo. Ele fica interno. Então, se isso acontecer, você não vai ter uma temperatura ideal para a produção de espermatozoides ideais. E aí, se isso ficar internamente, não tiver um controle de distância, por exemplo, se o dia está mais frio, o animal tem a tendência a colocar mais próximo os seus testículos, ou próximo do corpo, para quê? Manter aquecido, na temperatura ideal. Quando o ambiente está mais quente, a tendência é distanciar do corpo. Por quê? Porque o corpo está muito quente, então você tende a distanciar para manter a temperatura ideal nos testículos para a produção ideal de espermatozoides. Se acontecer o criptorquidismo, não acontece essa regulagem e aí acaba que você tem um déficit na produção de espermatozoides ou você tem alguns problemas, entendeu? Bom, em relação aos cruzamentos interraciais de suinicultura, a gente pode ter o cruzamento simples, cruzamento industrial, os F1s, né, ou primeira geração. Então, o que seria o F1? Quais são as vantagens e utilizações desse F1? Bom, então imagine assim, eu tenho um Landrace, tenho um Large White, tenho as duas linhagens especializadas, cada um na sua característica, que eu imagino do meu consumidor final. Isso acontece muito em aves e suínos. Então eu tenho lá nos meus avós das minhas linhagens,
as especializações e ao final de eu ter um animal especializado em cada raça, eu faço o primeiro cruzamento da primeira geração. Então essa primeira geração eu chamo de F1. Então eu posso ter F1 com F1, eu posso ter sempre imaginando duas linhagens puras que ao cruzar eu vou ter a minha primeira geração, que é a minha geração F1. Quais são as vantagens? Eu pego o melhor das duas linhagens, as duas mais especializadas, e aí ao final disso eu vou ter um animal cruzado que vai ser superior em relação às características dos seus pais. Então eu vou ter o melhor dos dois mundos, por isso eu utilizo esses F1. E a utilização, geralmente é isso que eu falei. A gente pega os animais bons de carcaça, pego animais bons reprodutivos e ao final eu cruzo os dois, eu vou ter um animal que ele é bom em carcaça e bom em reprodução. Em relação a um exemplo da F1, eu posso pegar um Duroc, um Piau e pensar em machos e fêmeas nessa F1. Então, em relação aos interraciais, agora pensando nos animais F1 ou F2, quando eu tenho um cruzamento de fêmeas e machos F1. Então é a próxima geração. Chamei que a F1 é o cruzamento de linhagens puras, o F2 é o cruzamento de F1 com F1. Por que isso é utilizado? Porque às vezes eu quero manter a heterose desses animais. Eu não quero pegar o choque maior 100%. Eu quero sempre manter os valores médios em relação ao meu F1. Então eu posso pegar F1 com F1, F1 com F1 para gerar uma geração F2. Porque eu não quero nem que ele seja muito especializado em uma coisa e nem muito na outra. Eu quero aquele meio termo. Então o melhor para o meu sistema de produção pode ser o meio termo. Então esse mediano, posso pegar o F1 com F1, eu gero a minha F2. Então eu posso pegar um macho F1, uma fêmea F1, e aí eu gero machos e fêmeas F2. O retocruzamento, ou backcross, o que isso seria? Então, de maneira bem prática, eu pego, por exemplo, uns animais, pode ser F1, F2, ou qualquer geração que eu quiser, e eu quero fazer um retocruzamento. Então, se eu tiver 75% de Pietran, 25% de Duroc, e eu quero fazer um retocruzamento, ou seja, eu vou fazer um acasalamento ou um cruzamento com uma das duas raças da geração anterior. Então eu cruzo, por exemplo, de novo com o Pietran. E aí eu vou ter novamente a minha geração F2, essa minha F2 ou F3, a minha próxima geração eu cruzo novamente com o Pietran. Então eu estou sempre fazendo um retocruzamento, pensando na linhagem anterior. O cruzamento triplo. Então, eu já falei do cruzamento duplo, que seria o nosso F1, e o cruzamento triplo eu pego o melhor de 3 linhagens diferentes. Então, por isso chamado de triplo ou tricross. Quais são as vantagens? Eu posso pegar as melhores linhagens para 3 características diferentes. Então, eu posso pegar, num primeiro momento, e produzir animais que eles são 25% de Pietran, 25% de Duroc e 50% de Large White. Isso lá na origem, eu posso pegar um F1, que é Duroc, com Pietran, e cruzar ele com Large White. Que lá na origem do Duroc e do Pietran, eu vou ter um 100% Duroc, 100% Pietran. E aí, ao momento que eu fizer o F1 desses dois, eu vou ter a primeira geração com um duplo, né? E aí, se eu incluir uma nova raça nesse F1, eu vou ter agora um cruzamento triplo. Porque não tem como de uma geração só eu fazer o cruzamento de 3 raças ao mesmo tempo puras, né? Então a ideia é que em uma geração você vai ter o F1 duplo, na próxima geração você inclui uma raça nova, então você vai ter uma geração de animais triplos, com tripla raça. A mesma ideia a gente vai ter para 4 raças. Só que essas 4 raças, para eu não ter que fazer 4 gerações diferentes, o que a gente faz? Eu pego o F1, por exemplo, de Pietran com Landrace, que deu origem lá do Pietran e Landrace, cruzo com o animal que veio do Large White com Duroc. Então eu tenho um F1 que é Large White com Duroc, o F1 de Pietran com Landrace, cruzo esses dois. Então apenas com 2 gerações eu já tenho o meu cruzamento de 4 raças. Quais são as vantagens? Eu exploro as melhores qualidades das 4 raças em diferentes momentos. Então eu posso ter uma linhagem do Pietran especializada, o Landrace especializado, o Large White especializado e o Duroc.
Ao final disso eu cruzo o meu F1 e depois eu cruzo o meu F1 com o outro F1, fazendo uma segunda geração, um F2 de 4 raças misturadas. Então aqui é mais ou menos o que a gente tem no suíno atual, né? Então eu venho lá do F1 de Duroc com Pietran, Large White com Landrace, então eu venho em linhagens puras especializadas com o Duroc, com o Pietran, cruzo os dois. Então pensa lá nas linhagens puras, bisavós, avós, quando eu chego aqui nas minhas matrizes, eu vou ter as minhas matrizes Duroc com Pietran, vou ter as minhas matrizes Large White com Landrace, e para o meu híbrido comercial eu faço o cruzamento desses dois. Então eu vou ter o meu híbrido comercial e em 4 anos eu já tenho esse híbrido comercial pronto. Então fazendo dessa maneira, nesse fluxograma, a gente acelera a produção desses animais com 4 raças diferentes. Então a ideia de se pensar nisso é porque quando a gente vai ter uns animais com esse cruzamento industrial, eu vou ter um rendimento de carcaça. Então imagine lá, quando a gente pensa nos animais para fazer um cruzamento industrial, tem um Landrace com Large White, com um Pietran, e aí a partir disso eu tenho focado nessas 3 raças, o rendimento de carcaça e a massa de corpo corporal, o peso de massa corporal total. Quando eu penso no animal em relação ao piau, aos animais mais nativos, eu tenho uma boa qualidade de carne, eu tenho mais gordura entremeada, são aqueles animais mais gordos. Enquanto a partir do lado esquerdo eu tenho os animais mais magros. Quando eu juntar os dois, eu vou ter um pernil ideal, que vai juntar não um pernil muito seco e nem um pernil muito gordo. Então é o melhor dos dois mundos, por isso que a gente faz esse tipo de cruzamento. Então, cruzamento terminal, como o próprio nome diz, a gente pode usar 2 raças, onde todos os animais da próxima geração, eles são destinados ao abate. Então eu já penso que a minha próxima geração, eu não vou fazer seleção de nada dos animais. Todos os animais oriundos desse cruzamento, eles vão ser levados ao abate. Então por isso chamado de cruzamento terminal. Cruzamento rotacionado, eu posso fazer de apenas 2 raças. Então eu posso pegar as fêmeas para reprodução, essas são acaseladas com animais da raça mãe ou do pai, com um retocruzamento, por exemplo. Então eu posso estar rodando as raças que estão fazendo, a gente está fazendo cruzamento. Então imagine assim, eu tenho um Landrace com um Large White, e aí no próximo eu cruzo com um Large White. E aí na próxima geração eu volto ao Landrace. Então eu estou fazendo uma rotação em relação às minhas linhagens. Então as minhas raças que eu fiz ali. Então eu estou voltando simplesmente com o meu Large White. Não é sempre um reto cruzamento. No primeiro momento ele é um reto cruzamento, porque é um dos pais que eu estou rodando, e na próxima geração eu escolho um das linhagens que deram origem a ele. Então eu estou fazendo um rotacionamento de raças no meu sistema de produção. Rotacionado terminal, então é a mesma ideia do rotacionado, só que todos os animais vão ser destinados ao abate. Então eu uso 2 animais para produzir um F1, e aí eu utilizo esse F1 para cruzar com uma terceira raça, e aí essa terceira raça, todos os animais são destinados ao abate. Isso é muito comum, também pode ser muito comum quando a gente pega um gado de leite e na próxima geração eu quero utilizar os animais para o abate. Então eu pego uma linhagem ou uma raça especializada na produção de leite, por exemplo, eu tenho fêmeas holandesas, e aí eu cruzo com o macho Nelore. E aí aquela cria, a próxima geração daquele animal, ele vai ser um animal com um bom crescimento, a sua mãe tem uma boa característica na produção de leite, então eu posso abater um animal pensando no abate, né? Então não vai ser selecionado para a produção de leite, vai ser selecionado para o abate. Então eu vou pensar no animal que vai ter um melhor rendimento do carcaça do que simplesmente eu pegar uma linhagem que é só destinada à produção de leite. Então os machos, naquele momento, eu estou focando no cruzamento terminal. Então rotacionado, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo. A gente tem o Duroc e o Landrace. Então a próxima geração eu vou ter o meio sangue, Duroc e o Landrace, e vou cruzar com um Pietran, então uma terceira linhagem, as fêmeas. E aí eu vou pensar o quê? Num tricróis. Apesar do tricróis, todos os animais machos e fêmeas são levados ao abate. Então o rotacionado terminal, o rotacionado, isso são variações dos básicos que a gente viu. Então pode ser considerado um tricróis? Pode. Só que é um tricróis pensando que todos os animais daquela geração vão ser abatidos. Tanto macho como fêmea.
E o sintético? A gente usa estratégia na utilização de duas raças para a formação de uma nova raça e aí fixa características desejáveis. Então a gente tem uma série de... Basicamente o que a gente tem hoje dentro de empresas dos suínos são linhagens sintéticas, são cruzamentos sintéticos, que aí eu formei uma nova linhagem. Então a Agroceres tem a sua linhagem, dependendo do que você quiser. A Topics tem a sua linhagem, para o que você quiser. Então, cada uma das linhagens que a Topics vai ter é focado numa das características que você quer. E a Agroceres é a mesma coisa. Então, praticamente o que a gente tem em suínos hoje são cruzamentos sintéticos. Cada uma das empresas tem ali dentro as raças que eles selecionaram. Baseado em quê? Lá no seu índice de seleção. Os animais compostos é o uso de diversas raças para a formação de uma nova raça, fixando o efeito de heterose a cada geração. Então esse composto, o que a gente vai ter é que eu estou sempre focando no meu déficit de característica. Então não me importa muito a raça. Eu estou focando sempre no déficit que eu tenho nos meus animais e coloco a raça ou a linhagem que eu estou esperando melhorar daquela minha característica. Então nesse momento o que a gente está focando no composto é, estou focando no que eu não tenho. Por exemplo, eu tenho um animal que não tem uma boa conformação, eu reparei que tem uns animais que têm problema de aprumo. Eu vou buscar uma linhagem de uma empresa que vai melhorar essa qualidade de aprumo. Ou eu quero focar no crescimento mais acelerado dos animais. Eu vou focar numa linhagem que está... Então eu estou focando na minha característica, no meu déficit. E não se eu estou usando um tricross que eu só posso ter ali dentro, landraço, large white ou duroc. Não é isso. Eu estou focando só nas minhas características, não importando a raça que a gente tem. Bom, pessoal, esse é do melhoramento de suíno que a gente vai ter. Como eu falei com vocês, a disciplina ela é feita para mostrar para vocês, apresentar para vocês o melhoramento de todos, praticamente, do que a gente vai ter de animais domésticos. Então a gente vai ver mais alguns outros de animais domésticos. Então isso é só para apresentar, ninguém precisa ser especialista, ninguém vai sair do melhoramento aqui dessa disciplina, todo mundo tem que ser especialista em suínos, todo mundo especialista em gado de corte, todo mundo em gado de leite. Não, a gente vai querer nivelar e vou apresentar para vocês o que é o melhoramento de cada um desses animais que a gente vai ver. Então esse é um dos que a gente vai ver nesse semestre. Beleza? Dúvidas?